E aí pessoal, beleza? Hoje a entrevista no canal PJ Show é com Victor Costa, engenheiro e higienista ocupacional. Curte aí! E aí galera, beleza? Estamos aqui no PJ Show trazendo mais uma entrevista. Essa entrevista de hoje, dessa sexta-feira, nessa semana, ele é engenheiro de segurança, ele é higienista ocupacional, meu amigo do Rio de Janeiro, Victor Costa. Olá amigos da prevenção, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Victor Costa e queria começar agradecendo ao nosso amigo PJ pelo convite. É uma grande satisfação estar com vocês aqui no canal PJ Show e queria iniciar esse bate-bola me apresentando. Eu sou engenheiro de segurança, comecei em 2003 como técnico de segurança e vi um caminho natural fazer engenharia, apesar de demorar quase 10 anos para criar coragem de fazer engenharia, né? Trabalhei alguns anos como professor de cursos técnicos, como palestrante e também como higienista ocupacional. Tive a oportunidade de trabalhar muitos anos na construção civil e em consultorias que me deram a possibilidade de passar por alguns ramos industriais e alguns ramos de serviços. Hoje eu atuo como engenheiro de segurança de uma empresa de construção civil, onde a minha contribuição maior é na parte dos programas, em desenvolver e auxiliar na elaboração do PPRA, dos laudos e das ações relacionadas à parte de higiene ocupacional. Atuo como consultor na BPA e tenho uma empresa de assessoria e treinamentos que é a Prevenire Soluções em Segurança do Trabalho. É uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse bate-bola e vamos à nossa brincadeira. Vamos com a primeira pergunta. Qual a importância da higiene ocupacional nos programas de SST? Saúde, segurança do trabalho. Bem, PJ, a importância da higiene nos programas de segurança do trabalho. Bem, a higiene é a ciência na qual a gente vai estudar os agentes ambientais, né? Você para ver as fases da higiene ocupacional, a gente basicamente vai ver as fases do PPRA, né? Você vai ter a antecipação, o reconhecimento, avaliação, monitoramento, né, e controle dos riscos. Então, conhecer a higiene faz parte da nossa profissão, faz parte do nosso dia a dia, porque a gente precisa conhecer como a gente se comporta, quais são as principais fontes geradoras, quais são as variáveis que vão impactar nessa interação entre o agente nocivo e o nosso organismo, quais são os efeitos que isso tem no nosso organismo, como é que a gente vai medir corretamente o agente para a gente reduzir a margem de erro, porque todo o processo de medição ela tem uma margem de erro, então um procedimento adequado, um equipamento adequado, tudo isso vai diminuir a nossa margem de erro e vai ter mais segurança no trabalho que a gente está fazendo para a gente confiar no resultado. O grande problema é que muitas das vezes a gente só tem um número e aquele número sozinho, sem contexto, não nos ajuda a tomar decisões corretas. A gente precisa, além de ter o número, entender o que aquele número significa. Tá? Então, na minha humilde opinião, se você não conhece de higiene, se você não conhece como existe essa interação, como reconhecer o risco, como avaliar o risco e como tratar esses dados, você não tem como colocar um PPRA em prática. Você só vai ter um documento que basicamente vai ser papel na sua gaveta. Então, a higiene é fundamental, principalmente para o programa de prevenção de riscos ambientais. Por que os agentes ambientais são tão negligenciados em comparação com outros riscos? Bem, PJ, em relação por que os riscos ambientais acabam sendo um pouco mais negligenciados que os demais, é porque a gente tem uma preocupação mais imediatista, né? A empresa normalmente não está muito preocupada com o que vai acontecer com o trabalhador daqui a 20 anos, se ele vai ficar surdo, se ele vai ter um problema pulmonar, se ele vai ter algum problema no sangue.
até porque ela acredita que daqui a 20 anos não é mais problema dela. Então, grande parte dos esforços das empresas são para resolver as questões pro agora, o que pode realmente impactar o mais rápido. E a questão dos riscos ambientais, ruídos, agentes químicos, são a médio e longo prazo. A pessoa demora 20 anos para identificar um problema de audição, 20 anos para identificar um problema no pulmão, e a gente acaba negligenciando esses riscos em função de não ter um resultado tão imediato, tá? É claro e evidente que a nossa prioridade, em algumas circunstâncias, são evitar os acidentes fatais, os acidentes com amputação de membro, aqueles acidentes que realmente vão atingir o trabalhador de forma imediata e com potencial de dano imediato e grande, né? Mas a gente não pode deixar de dar uma atenção especial a esses agentes, de se preocupar quais são os agentes que estão acima do nível de ação, se as medidas de controle que a gente está colocando no ambiente de trabalho realmente estão sendo significativas, se a gente está tendo indicador biológico anormal no relatório anual do PCMSO, se a gente está tendo algum nexo técnico epidemiológico por causa de doenças ocupacionais. Isso tudo tem que ser estudado, PJ, tem que ser visto com mais carinho. E infelizmente isso acaba ficando de lado e a gente se preocupa mais em ver a questão de API, em treinar os trabalhadores em alguns aspectos e acaba deixando esses por não ter um resultado imediato de lado, infelizmente. Pergunta número 3. Mesmo contratando os programas de SST, o profissional precisa conhecer os conceitos de higiene ocupacional? Eu já vi muitos amigos de profissão falando que não precisam entender de higiene porque a empresa terceiriza o serviço, porque eles contratam uma empresa especializada para fazer e que o papel dele é só acompanhar, né? Mas como eu falei na primeira pergunta, eu particularmente não acho, não entendo que exista a condição desse profissional implantar um PPRA de forma eficiente se ele não conhecer os parâmetros, não confiar nos resultados e não entender o que esses resultados representam. Só para dar uma ilustrada, uma vez eu peguei o PPRA de uma empresa de construção civil, onde o almoxarife tinha mais exposição a uma concentração de poeira do que o pedreiro. Isso não é muito comum, até pode acontecer, mas é necessário que você esteja acompanhando isso de perto para entender o que aconteceu. Muitas das vezes uma empresa de consultoria vai para dentro do teu estabelecimento e vai avaliar uma condição que é pontual, que não acontece sempre, e você tem que identificar se isso vai para o programa e de que forma isso vai para o programa, né? É necessário a gente acompanhar essas empresas de perto, a gente que tem que definir o que medir, quando medir e por que medir. A gente precisa realmente avaliar muito bem a contratação desses profissionais. Eu vejo que muitas das vezes você chama o cara, chama a empresa para fazer a avaliação e deixa que ela defina tudo, ela separe os grupos homogêneos ou similares, ela define quais são os agentes. E muitas das vezes ela, por mais que ela tenha expertise na higiene, às vezes ela não conhece o teu processo. E é fundamental que você bata essa bola com ela e discuta e avalie se aquilo que ela está sugerindo realmente é pertinente para o teu dia a dia ou não, tá? E isso vai desde o processo de contratação, onde você vai definir um escopo de contratação, até o acompanhamento do serviço, para você garantir que a empresa vai estar acompanhando, vai registrar qual é a atividade, até para você justificar o teu resultado. Muitas das vezes, quando você faz uma avaliação ambiental, você tem uma expectativa de resultado, de acordo com a atividade. Se ela vai estar abaixo do nível de ação, se ela vai estar acima do nível de ação, se ela vai estar acima do limite de tolerância. Então, você tem a expectativa de que ela estaria abaixo do nível de ação, ela deu acima do limite de tolerância, você tem que entender o que aconteceu, o que aquele cara estava fazendo naquele dia. E muitas das vezes isso acaba sendo negligenciado. E você
tem um resultado dentro do programa que não corresponde à sua realidade, tá? Então, PJ, mesmo a gente contratando esses serviços, a gente precisa conhecer os aspectos de higiene até para poder avaliar e validar o trabalho que a empresa de consultoria está fazendo para a gente, beleza? It's the joint. Pergunta número 4. O que a ausência do conhecimento específico em higiene ocupacional pode acarretar para empresas e funcionários? Bem, PJ, se eu não tenho a capacidade de identificar que uma avaliação de poeira foi realizada com o método errado, este resultado que eu vou ter na mão, ele vai servir de base para todo o processo de decisão tomado de forma errada. Ou seja, se eu tenho um resultado errado, a minha especificação das medidas de controle vão ser erradas. Se eu tiver que pagar um adicional, seja ele de insalubridade, 10, 20, 40%, ele vai ser pago errado. Se tiver a questão de aposentadoria especial, ele vai ser pago de maneira errada. E em ambos os casos, né, você está prejudicando tanto o empregado quanto o empregador. Por exemplo, se eu uso uma metodologia para coleta de poeira total ao invés de poeira inalável, eu tenho um erro de 2,5 vezes, tá? E isso impacta diretamente na especificação do fator de proteção requerido lá, como menciona a instrução 94 lá do Programa de Proteção Respiratória. Eu vou acabar especificando um protetor respiratório errado, ok? Se eu não tenho a capacidade de identificar que ao invés de usar o quadro 2, eu uso o quadro 1 do anexo 3 da NR15, eu estou avaliando de forma equivocada os limites de tolerância para calor. Então eu posso de repente prejudicar o funcionário porque eu vou colocar medida nos sistemas de controle que não são necessárias e qualquer medida de controle acarreta um desconforto para o funcionário. Inclusive a gente comentou da questão da poeira mesmo, né? A questão de PFF1, PFF2, PFF3, quanto maior o número, menor a trama da malha e consequente mais dificuldade de respiração o trabalhador vai ter, né? E voltando para calor, se eu defino o parâmetro de limite errado, eu consequentemente também estou definindo a questão de insalubridade e aposentadoria especial erradas também. E mais uma vez isso prejudica tanto o trabalhador quanto o empregado, né? Então a ausência desse conhecimento específico de higiene, ela traz graves consequências para o profissional de segurança, que ele prejudica tanto o empregado quanto o empregador, sempre que ele não toma uma decisão correta em função de não ter os resultados confiáveis, tá? Pergunta número 5. Com a entrada do e-social, ter conhecimento higiênico ocupacional será ainda mais necessário ou nada muda? Bem, PJ, o e-social está trazendo muitas dúvidas para todos os profissionais. É um volume de informação muito grande, mas uma coisa é certa, né? A gente não tem mudança de legislação. Na verdade, o e-social está definindo uma nova forma como essas informações trabalhistas e previdenciárias e fiscais vão chegar aos órgãos competentes. Então, assim, nada muda teoricamente, né? Mas é bom salientar que as tabelas da social, principalmente a 1060 e a 2240, elas pedem informações que antes eram esquecidas nos programas e nos laudos. Por exemplo, ela pede para você especificar se o agente foi avaliado por forma qualitativa ou quantitativa, né? Ou seja, então vai obrigar a quem faz um documento, um programa, a ter uma matriz de decisão para definir, não, esse aqui eu vou fazer de forma qualitativa, esse aqui eu vou fazer de forma quantitativa. Ou
utilizar como os parâmetros da NR15 o que é qualitativo e o que é quantitativo, ou seja, o que está na legislação que tem limite é quantitativo, o que está por inspeção no local de trabalho ele vai trabalhar de forma qualitativa, né? Ele pede para identificar a metodologia de avaliação utilizada, o que muitas das vezes a gente pega muitos programas, principalmente PPRA, laudo, é mais fácil você enxergar. Agora, PPRA você pega muita avaliação sem dizer como é que foi feita, principalmente a par de ruído que é utilizado o medidor de pressão sonora, vai lá, mede na fonte, não define um padrão, não estabelece qual a forma que você vai fazer, como é descrita na NHO 01, as formas que você pode fazer. Ele pede para identificar se a hierarquia das medidas de controle são obedecidas, como tem na NR9 lá, trazendo o EPI como último recurso. Ele pede para você avaliar a eficácia da proteção coletiva e da proteção individual, ou seja, essas informações todas que muitas das vezes você não encontrava no programa e às vezes até alguns laudos, o E-Social pede. E você vai ter que ter vai ter que tirar essas informações de algum lugar. Né? Você não vai poder criar informações, quer dizer, você até pode criar informações para colocar lá, mas se porventura você for questionado por isso, você tem que ter isso na manga, né? Então eu particularmente sugiro que faça mudança em alguns processos, alguns formulários, alguns documentos, para você já ir colocando as informações de forma número de caracteres, número dos códigos, para facilitar na hora de colocar os dados no E-Social, para você não ter que ficar catando as coisas na hora, facilitar o processo, até porque a gente, quem vai jogar esses dados para a social é uma definição da empresa, na verdade, né? Então eu basicamente digo que você organizar os seus programas com uma leitura por essa social para você evitar retrabalho e para você realmente tecnicamente estar embasado das informações que você vai estar dando dentro do sistema. Bem, amigos, para fechar, eu queria só ressaltar que a higiene ocupacional ela é fundamental para o dia a dia do profissional de segurança. O nosso papel não é simplesmente entregar EPI, ficar em cima do trabalhador, mas questionar se esses EPIs realmente estão servindo para alguma coisa, estão trazendo realmente um conforto dentro da possibilidade para o trabalhador, se esse EPI realmente tem fundamento, o trabalhador está usando. Isso a gente só consegue através de um bom reconhecimento, de uma boa avaliação e de um bom monitoramento do risco, né? A gente tem que parar de acreditar que a gente tem aquela obrigação de medir os mesmos agentes todos os anos. Se há 5 anos você vem medindo no mesmo setor, o mesmo cenário, você tem basicamente um nível de pressão sonora ali, basicamente o mesmo, ali, sei lá, entre 78 e 80 decibéis, e nada é feito, não tem por que eu ficar gastando avaliação ambiental todo ano com a mesma coisa. A gente tem que planejar, se organizar e identificar tecnicamente que eu não preciso avaliar isso todo ano porque não muda, entendeu? A gente tem que tentar usar a matemática mais a nosso favor e fazer conta e mostrar que os exames ocupacionais, as próprias avaliações ambientais, uso de EPI, treinamento, supervisão para fazer os trabalhadores usarem esse EPI a longo prazo vai ser mais caro do que de repente você colocar uma proteção coletiva, né? O grande problema é que muitas das vezes a gente quer convencer o empregador na base da lei. Ah, não, está na lei. E muitas das vezes só isso não basta. A gente precisa realmente trabalhar com planejamento, matemática e demonstrar por A mais B que vale a pena fazer determinadas ações ao invés de outras, né? E a higiene é fundamental na gente dentro desse campo, da gente realmente estudar os agentes, entender como é que eles se comportam, como funciona, para a gente realmente dar soluções mais eficientes, tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Bem, gente, eu espero que tenha sido de grande valia para vocês. Como eu falei no início, é uma satisfação muito grande
estar aqui com o nosso amigo PJ e com vocês do canal PJ Show. Realmente eu fico muito contente por estar aqui com vocês hoje e a gente se encontra por aí. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho um blog, tá? É victorcosta.sst.com. Lá a gente tem muitas informações, eu tenho uma área para download de material, inclusive eu tenho para download lá o escopo de serviços de higiene ocupacional, como eu falei em alguma das perguntas. Se você quiser, é só entrar lá, se inscrever, você consegue baixar gratuitamente. As normas de higiene ocupacional estão lá também à disposição. O que eu puder colaborar para vocês e para o crescimento profissional de vocês, podem contar comigo. Muito obrigado. Grande Victor, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco. Foi um prazer muito grande e com certeza vai ter um evento onde vamos estar juntos em São Paulo, né? Logo logo a gente já vai começar a divulgar isso. Vai estar eu, vai estar você, vai estar o Nestor, vai estar o Ederson Deda, enfim, vamos estar muita gente aí fazendo um evento muito bacana e gratuito para muitos profissionais que estão precisando de conhecimento. Grande abraço e a gente volta a qualquer momento. Na semana que vem, na sexta-feira que vem, quem vai estar aqui é o Ederson. Eu sou o Ederson Deda, sou técnico de segurança do trabalho e sou entrevistado aí da vez do canal PJ Show. Acompanhe o canal, curte, compartilhe, vamos aí tocando o nosso programa, vamos tocando os nossos projetos aqui no canal PJ Show. Lembrando, também temos um quadro por 1 minuto. Você tem 1 minuto para falar do que você quiser, tá? Aqui no canal PJ Show. E galera, beleza? Eu tenho 1 minuto para falar para vocês. É o quadro por 1 minuto. É uma novidade aqui do canal PJ Show para você que quer falar de você, quer falar da sua família, quer falar do seu trabalho, quer falar da sua profissão, quer falar de um tanto de coisa que você quer falar, só que a oportunidade que eu vou te dar agora é somente 1 minuto, ok? O canal PJ Show com mais um quadro, mais uma novidade. Novidade para você, pode ser profissional da área de segurança, você pode ser zelador, pode ser guarda de trânsito, pode ser dona de casa, enfim. Só que você só tem 1 minuto. Chegou 1 minuto, eu vou cortar o seu vídeo, enfim, seja rápido, seja preciso, com certeza aqui é o PJ. Paulo Júnior, valeu, espero contar com você. Tá afim de participar desse quadro? Você só tem 1 minuto. E agora, 59, 1 minuto. Tchau. Valeu, grande abraço, tchau. Até na sexta-feira que vem no canal PJ Show, no quadro de entrevistas com profissionais da área de saúde, segurança e meio ambiente. Tchau.